Olá, meus amores, boa noite. Muito boa noite, tá bem tarde, eu sei. Mas a gente vai fazer hoje a nossa leitura que eu prometi, falei que ia deixar aqui hoje, por um motivo que eu não consegui estar mais cedo, né? Mandar o link mais cedo. Eu falei, Deus, se o Senhor me permitiu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, então eu preciso fazer a gravação e deixar, pelo menos, mesmo que seja de madrugada, para todo mundo poder assistir no sábado, então. Então, a gente vai fazer nossa oração, já vai fazer Samuel capítulo 4. Como vocês já podem ver, é algo muito triste, porque os filisteus tomam a arca e a gente vai ver o que que significa isso na representação, né, espiritual para eles e, obviamente, física também, né? A gente sabe de Samuel, a gente sabe que ele é o profeta que está falando através da autorização de Deus para o povo. Eles não tinham reis, não tinham juízes. Samuel, no caso, de fato, é o último que tá ali nessa função. Então, vamos fazer nossa oração e iniciar, tá bom? Então, Senhor, obrigada por esse momento de hoje aqui. Mesmo que seja tarde da noite, de dia à tarde, nós sabemos a necessidade do comprometimento com o Senhor, nós sabemos que precisamos fazer a nossa parte e que assim o Senhor, obviamente, fará a sua, porque estamos num relacionamento. E é esse relacionamento que a gente está aqui hoje alimentando, é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso corpo necessitando, meu Deus, da tua palavra, para que a gente possa aplicar na nossa vida e viver de acordo com as suas palavras, de acordo com os seus propósitos, e a gente só tem como agradecer, meu Deus, por esse momento. A gente só tem que agradecer por sermos chamados, escolhidos para ouvir a sua palavra, entender o que a sua palavra significa através do autor, o Senhor, o seu Espírito. Obrigada. Obrigada, meu Deus, por esse momento, que estejamos invisíveis aos males, que o Senhor nos proteja contra todos os ataques espirituais, todos os ataques físicos, emocional, profissional, que o Senhor possa mandar os seus anjos sempre a todos os passos que nós estivermos dando em nossa vida, que o Senhor vá à frente, Jesus, que o Senhor tome conta de nós, tome conta da nossa vida, dando em todos os âmbitos da nossa vida. Entregamos a Ti essa live hoje, peço para que o Senhor possa me usar como canal, pôr as Suas palavras corretas na minha boca, para que a gente possa aprender e que a gente possa aplicá-la na nossa vida também. Para a honra e a glória do Seu nome, essa live é dedicada ao Senhor Jesus e ela é consagrada completamente a Ti. Obrigada. Amém. Vamos lá. Então, os filisteus tomam a arca. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Então, todo o povo ouvia. Todo o povo tinha acesso à palavra de Deus, a palavra que Deus enviava através de Samuel. Então, Samuel estava sendo o profeta, o juiz, é o que liderava por ali, né? Que passava para o povo a palavra de Deus, né? O recado, a mensagem que Deus tinha. E ele está dizendo: a palavra do Senhor chegava a todo o povo de Israel. Então, não teve um que não teve acesso, não teve um que podia dizer, não ouvi o que o Senhor falava, ou não tive acesso, ou estamos. eh, Todos ouviam. Então, naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus, como a gente sempre soube desde lá de trás, né? A gente inclusive falou que Sansão, pelo fato dele ter matado todos os que estavam dentro esqueci o nome agora, do lugar que eles estavam, né, com todas as pessoas políticas de poderes, né, as autoridades, obrigada, Deus, as autoridades estavam dentro daquele lugar eh, eu esqueci o nome especificamente, mas enfim, como se fosse um estádio, digamos assim. Eles estavam lá dentro e Sansão, com sua última força de fé, né? Ele pega e pede a Deus. Ele pede a Deus, não fala nada com Deus. Ele simplesmente sabe que ele vai usar a última força dele, que ele tem com a fé dele, porque ele já tinha, enquanto ele continuava lá rodando, né? Aquela roda e fazendo tudo que ele tinha que fazer, enquanto ele estava lá cego, enquanto ele estava tudo isso, ele mantinha o cabelo crescendo e mantinha
o trabalho pessoal dele, né, com ele mesmo. Então, ele chegou no momento em que ele falou: vai ser meu último sacrifício e vai ser pelo povo, obviamente vai ser por Deus, e por tudo que ele deve ter sentido também, né, de remorso, de culpa, de responsabilidade, enfim, tudo isso. Mas ele não matou todos, né, não matou todos os filisteus. Então, eles estavam em guerra com os filisteus. Inclusive, depois eu quero falar com vocês sobre. eh, o livro, depois a gente se fala, mas enfim, depois, mas é um livro da Bíblia também que eu queria falar sobre, mas tudo bem. Então, eles estavam em guerra com os filisteus. E o exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram por que o Senhor, veja bem, o Senhor, que ele tá falando, eles estão falando com Deus, né? Não é o Senhor de falar com um homem, o ser humano. Está falando, por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, que vocês lembram que está em Siló até agora, né? A gente viu isso tudo. Desde Siló, inclusive com Samuel, né? É, porque vocês sabem que ele estava dormindo na casa do Senhor, então a gente sabe que está lá. Para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Como a gente falou ontem, Deus já tinha escolhido matá-los, mas eles não tinham morrido, eles não tinham morrido ainda. Acompanharam a arca da aliança do Senhor, de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria, tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era por causa da arca do Senhor que ela havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram. Estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com praga. Veja, olha o que eles têm de informação. Deuses. Né? E Deus naquela época dizia: Eu sou seu Deus, que tirou do Egito, eu sou seu Deus. Olha como chegou até os filisteus, quem salvou eles do Egito, deuses. Eles não sabiam, não tinha, eles achavam que os hebreus tinham com eles, né, os israelitas tinham com eles deuses, diferentes deuses, mas não sabia que era o Todo-Poderoso. Então aqui, quando eles ouviram que era porque a arca tinha chegado, eles começaram a gritar, dizendo: isso a gente está perdido. Quem que vai salvar a gente desse Deus poderoso? Porque é o mesmo que salvou eles no Egito, né, com os egípcios, com as pragas e tudo mais, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Então a gente já sabia que Deus já tinha dito que eles iam morrer. Deus já tinha deixado claro que ele já tinha escolhido que eles iam morrer. E escolheu de forma mais perfeita e justa, obviamente, como Deus é. Eles estavam, né, como é que diz? Atazanando as mulheres daquela época, né, daquele lugar, e tudo mais, se misturando povos e tudo mais, né? Então Deus os tirou também de onde eles estavam para morrer junto lá dos filisteus, que eram gentios, pagãos e tudo mais. Então eles morreram. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda aquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. A gente sabe que isso é como é que diz? É um ritual de luto que eles têm, né? Ele estava sentado numa cadeira, ao lado da entrada, esperando ouvir notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus.
Quando o mensageiro chegou e contou o que havia o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Vocês imaginam, desde o momento em que a arca do Senhor foi montada, desde que a gente voltou lá para trás, a gente está falando de Deuteronômio, a gente está falando de Números, a gente está falando de Levítico especificamente, a gente está falando disso, Levítico, quando tudo começou. Até esse momento, a arca protegida. Desse dia aqui, a arca não estava mais do poder deles. Ou seja, a presença de Deus estava dentro de um povo pagão, estava dentro de uma nação corrompida, uma nação suja por pecado, por imoralidade sexual, por imoralidade de todas as formas. A arca de Deus estava com esse povo. Então, imagina os gritos que eles deram. Imagina o sofrimento que eles tiveram de imaginar que a arca de Deus, que Deus, a presença, né, de Deus, estava, olha, lugar santíssimo, né, estava no meio dos filisteus. Imagina para eles. Então, esses gritos é um grito de desespero mesmo, é de rasgar a roupa mesmo, é de pôr terra na cabeça mesmo, é de. Imagina isso. Então Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse todo? Desculpa, o que é esse barulho todo? E o mensageiro correu até Eli para lhe contar a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. E olha só, um versículo, uma desgraça que só. Um versículo, e ele acaba de saber que Israel foi derrotado, os filhos morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Olha que coisa, né, maravilhosa de ver. Não que isso aconteceu, obviamente, maravilhosa de ver como a perfeição do corpo, do sistema nervoso é. Até hoje é assim, né? Se uma pessoa grávida tiver preocupações, tiver nervosa, tiver, né, pode acontecer várias coisas, né? Pode acontecer de ter um aborto espontâneo, pode acontecer, né, de acontecer tantas coisas com o bebê, com o feto, se for um feto ainda, se for bebê. Então, assim, quer dizer, tudo bebê, mas se for um feto ainda, né? Então, assim, para você ver como tudo que a gente tem de informação de vida, né? Ciência, da própria ciência, tudo, tá tudo na palavra de Deus, né? Quando fala que ela teve contrações violentas e deu à luz, é como se fosse hoje um médico dizendo: olha, é isso que vai acontecer. Se você ficar muito nervosa, se você isso e aquilo. É como assim, é tão maravilhoso de ver a palavra de Deus tão perfeita, tão atual e tão assim, cheia de sabedoria, sabe? Tão, como é que pode, né? Não foi um médico que chegou e falou, não foi a ciência que descobriu, não foram cientistas que chegaram e disseram, olha, o corpo da mulher é o seguinte, se tiver contrações, é a palavra de Deus, escrita mais de 2000 anos atrás, dizendo que ela ficou tão nervosa quando ela soube da notícia, né, que teve contrações e deu à luz. Ela morreu no parto. Mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então ela falou isso tudo. Aqui em cima ela falou: Foi-se embora a glória de Deus de Israel, só. Porque, né, a glória do Senhor, a glória que habita, no caso, na própria arca, né, foi embora. E aqui, pois a arca de Deus foi tomada. E aí foi o que aconteceu. Então,
A gente finalizou aqui o capítulo de hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? E a gente está vendo aqui, né, a catástrofe que é quando a gente não tem Deus na nossa vida. E a gente tenta de todas as formas fazer e arrumar e acontecer, e fazer do nosso jeito, entender da nossa forma e criar regras do nosso modo de entender, do nosso modo de julgar. E Deus, tá, você não viu uma palavra de Deus em relação ao que aconteceu. Se eles querem ficar distante de Deus e fazer tudo o que é bom aos próprios olhos, para que Deus vai se meter, né? Então Deus está assim, quieto. Vocês não me obedecem, vocês não me amam, vocês não têm temor a mim, vocês não me respeitam. Por que que eu tenho que estar falando com vocês e ensinando vocês e educando vocês e contando a vocês e falando com vocês, né? Então, é para a gente entender que Deus sente, Deus tem emoções, Deus tem sentimentos. Deus não divide sua glória, Deus não gosta de fé morna, né? Como a palavra diz. Deus não gosta de metade lá, metade cá. Deus quer a gente para Ele, por completo integralmente. Nosso coração para Ele, completo, integralmente. Por que que você está falando isso, tá? É porque eles tinham a Arca da Aliança, porque eles faziam as ofertas, porque eles iam lá uma vez ao ano e faziam o holocausto, as ofertas todas tinham que ser feitas, eles faziam, mas eles estavam lá e estavam cá. Eles nunca ficaram no foco de Deus, no núcleo, do início, meio e fim. Era metade de desobediência e metade do que Deus falar. É metade se unindo com povos pagãos, né? O que é o paganismo? O que é o povo pagão? É que não tem o mesmo Deus, não tem o Deus, o Criador como Deus, que acredita em qualquer outra coisa, qualquer outra energia, qualquer outra forma de crer, de fé, isso é paganismo, né? Que existem outras formas. Agora, quando se tem o Deus Criador, né? É diferente. Então, eles tinham, por mais que eles não tinham aqui, tinha Eli, obviamente, e tudo mais, a desobediência era grande. E isso fez com que Deus não estivesse ali presente. Agora, veja no começo desse livro, capítulo 1, quando acontece com Ana, né? Olha a diferença da mulher que estava ali sofrendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê o resultado de uma fé íntegra. A gente vê o resultado de uma pessoa que só depende de Deus, que precisa de Deus, que fala com Deus, e a gente vê o resultado. Então, aqui não é de se estranhar, não é de se surpreender que eles tenham sido derrotados, né? Que a catástrofe dessa arca tenha acontecido dela ir para os filisteus e tudo mais. Porque não tem como pedir um relacionamento íntegro, de relacionamento íntimo com Deus, quando as pessoas mesmo não buscam Deus para isso. Só quando precisam, quando querem, ou para questionar por que que Deus fez a gente perder a guerra para os filisteus, vamos lá e vamos. Mas Deus não está do lado, e quando Deus não está do lado, você pode fazer o que for que não vai dar certo, não vai ter o mesmo resultado. A gente faz a nossa parte porque o restante ele faz. A gente faz o possível porque o impossível está com ele, mas se a gente não tiver um relacionamento com ele, não tivermos em comunhão com ele, de nada adianta a nossa força, de nada. A gente leu isso nos capítulos anteriores. Né? Enfim, é isso. Finalizamos. Fiquem com Deus. Um beijo até segunda-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com o capítulo 5 de Samuel, de 1 Samuel, tá bom? Beijo, bom descanso para vocês.